Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O meu nome é Diego, para você que já me acompanha, muito obrigado. Para você que ainda não acompanha, terminando esse vídeo, dá uma olhadinha, tem vários outros aqui no canal, de repente algum deles pode chamar a sua atenção, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês uma planilha de controle de consultório médico, né? Para quem é recepcionista, né, que trabalha ali tendo que organizar, né, a agenda de um outro profissional, essa planilha pode ajudar bastante aí no dia a dia, tá bom? Essa planilha, pessoal, ela tem um cadastro para até 1.000 pacientes, tá? Ela tem um cadastro ali para você trabalhar com até 15 médicos, tem também um cadastro para até 7 convênios, tem a configuração de horários, né, que eu vou estar mostrando aqui na sequência. Ela também tem um histórico de consultas, né, e um filtro de consultas bem interessante. Tem a agenda do dia, né, individualmente ali de cada profissional e também tem uma aba aqui de análises e dashboards que eu vou estar mostrando também tudo na sequência para vocês. Tudo bem? Bom, pessoal, então eu vou vir aqui primeiramente no meu botãozinho de iniciar, que a planilha já me joga aqui para a tela de configurações. O que que é essa tela de configurações? É aqui que você vai fazer todos os ajustes, né, de acordo com o seu dia a dia aí de trabalho. Então é aqui que você vai definir, ó, o horário da primeira consulta, o horário da última consulta do consultório, né, o tempo de médio, né, de consulta, nesse caso eu deixei aqui de 30 minutos, o horário de início de almoço e também o horário de término do almoço, tá? Então, essas informações elas são essenciais para o bom funcionamento da planilha. Então, assim que você for utilizar, você já preenche essas informações aí, tá bom? Eu tenho também aqui uma configurações de status, tá? Eu deixei aqui com esses nomes, né, confirmado, agendado, cancelado e etc. Mas isso daqui é totalmente personalizável, tá? Então você pode ir ali e trocar esses nomes, colocar os nomes que vocês acharem mais interessantes, tá bom? Eu tenho também aqui uma configuração dos tipos de consulta. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Eu coloquei aqui check-up, cirurgia, consulta e retorno. Mas é claro que aí no seu dia a dia você vai colocar aqui os tipos de consulta que você tem aí no seu consultório, tá? Um detalhe muito importante é que a opção de retorno, pessoal, ela obrigatoriamente tem que deixar aqui, tá? Vocês vão entender mais à frente, mas essa opção aqui do tipo de consulta retorno, ela precisa dessa informação, tá? Nessa planilha. Então você não vai apagar, tudo bem? Aqui em cima, pessoal, a gente tem um menuzinho de navegação, né? Como vocês podem ver, você vai navegar aqui por esse menuzinho aqui na parte superior. Então, nessa tela de configurações é só isso. Eu vou vir aqui na aba de cadastros e aqui, pessoal, é onde você vai fazer os cadastros de pacientes, médicos e também convênios médicos. Então, como que funciona esse cadastro? Aqui, ó, você vai colocar o nome do paciente e um telefone para contato. E aí você vai clicar nesse botãozinho de cadastrar, tá? É só isso. A planilha já vai automaticamente jogar esse nome, né? Colocar esse nome desse paciente aqui na base, tá? Lembrando que é até 1.000 pacientes e ele já fica ali à disposição para poder ser utilizado em todo o restante do arquivo. Então, percebam que aqui, ó, eu vou subir um pouquinho a tela, que eu tenho aqui ó, o último nome que eu cadastrei, ó, é Ricardo e coloquei aqui um telefone fictício, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo, eu vou colocar aqui Diego e vou colocar aqui um número também totalmente aleatório e vou clicar no botãozinho de cadastrar. Perceba que ele já limpa, né, o formulário de cadastro e aqui na última linha ele já coloca o nome que eu cadastrei e o telefone que eu cadastrei. Tá? Então é super simples, é um cadastro que não tem nenhum segredo. E se você de repente tiver vários, né, pacientes com o mesmo nome, esse campo aqui você pode colocar as informações que vocês quiserem, tá, pessoal? Então vocês podem, por exemplo, colocar o nome e colocar, de repente, entre parênteses um apelido, ou pode colocar um endereço, alguma coisa, né, para poder identificar, né, quando tem mais de um nome aqui no cadastro de pacientes, tá bom? Os médicos, pessoal, eu não vou nem fazer nenhum cadastro aqui, porque ele funciona exatamente da mesma forma, tá? Você vai colocar o nome do médico. A especialidade, ó, a planilha já tem uma base aqui com várias especialidades médicas que você clicando, é só você selecionar, tá? Porém, se por acaso não tiver alguma especialidade aqui, você pode digitar que a planilha também vai aceitar essa especialidade, tá bom? Aí você vai determinar aqui também o valor da consulta desse profissional, tá? E aqui nos convênios é a mesma coisa. Você vai colocar o nome do convênio
vai clicar no botãozinho de cadastrar. Aqui, pessoal, tem um outro detalhe muito importante, tá? Esses convênios, obrigatoriamente, você precisa ter a opção de particular, tá? Mais à frente vocês vão entender o porquê. Mas aí, fora a opção de particular, aí você vai vir aqui e vai colocando as empresas conveniadas aí com o seu consultório. Lembrando, tá? Essa parte de convênios, ela tem um limite de até 7 convênios, tudo bem? Aqui em cima nós temos um contador, né? Conforme você vai cadastrando os pacientes, automaticamente aqui a planilha já vai contando quantos pacientes cadastrados tem, quantos médicos cadastrados tem e quantos convênios cadastrados foram, né, tem também nessa planilha, tá bom? Aqui na nossa base de consultas, pessoal, é aqui que você vai fazer a agenda da consulta. Então, como que funciona? Eu já tenho aqui alguns pacientes que eu já cadastrei, né, para poder ilustrar aqui o arquivo para vocês, tá? Mas para você marcar uma consulta, o que que você vai fazer? Você vai utilizar esse formulário aqui na parte de cima, tá vendo? Ó? Conforme você vai clicando nos cabeçalhos, a planilha também já vai te orientando, né, como você deve fazer e tal. Enfim, é super intuitivo mesmo, né? Qualquer pessoa pode utilizar. Então você vai vir aqui no nome do paciente, ó, você vai clicar embaixo, vai aparecer uma setinha que vai aparecer o nome de todos os pacientes cadastrados, tá? E uma outra opção de você fazer esse preenchimento também é se você vir aqui e começar a digitar o nome de um paciente, por exemplo. Se eu colocar aqui, ó, Diego, perceba que ele já vai aparecendo tudo que tiver Diego de paciente cadastrado, tá bom? Mas é bem recomendável que você vá aqui e utilize essa barrinha de rolagem, tá bom? Quando você selecionar aqui um paciente, ó, eu vou colocar, por exemplo, esse daqui, ó. Automaticamente a planilha já vai puxar o quê? Já vai puxar um nome, o telefone para contato que foi cadastrado. Porque caso você queira entrar em contato com esse paciente para de repente cancelar uma consulta ou remarcar uma consulta, fica fácil, né? Já tem esse telefone para contato aqui, tá? Aqui no nome do médico é a mesma coisa, você vai clicar, vai aparecer todos os médicos cadastrados, você vai selecionar o médico, a planilha já vai mostrar para você aqui, né, a especialidade desse médico, tá? O tipo de consulta, você também vai selecionar, ó, o tipo de consulta. Aqui o convênio é a mesma coisa. E aqui, pessoal, tem um detalhe muito interessante, tá? Se você colocar, por exemplo, aqui no particular, o que que acontece? A planilha, ela já entende que essa consulta é uma consulta particular, então ela já automaticamente também coloca aqui, ó, o valor da consulta desse profissional. Se eu colocar aqui, por exemplo, algum convênio, eu vou colocar aqui, ó, esse convênio, perceba que ele não considera o valor, tá bom? Ele só vai considerar o valor aqui se você deixar marcada a opção particular. Por isso que eu falei anteriormente que de ser muito importante deixar essa opção ali nos tipos de convênio, tá bom? Aqui tem um detalhe também, ó. Se você colocar, por exemplo, aqui o particular, mas o tipo de consulta for um retorno, a planilha também desconsidera, porque o retorno, né, você não paga novamente, né? É apenas no momento da consulta. Então, tem esse detalhe que é bem interessante, tá? Aqui você vai colocar a data, né, da consulta. Eu vou colocar aqui na data de hoje, eu estou gravando esse vídeo no dia 29/9, então eu vou colocar aqui, ó, 29/9 de 25. Percebam que a planilha já vai puxar aqui o dia da semana, e aí você vai colocar aqui o horário da consulta, eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 horas da manhã, e aqui no status da consulta também você vai selecionar o status dessa consulta, se ela está agendada, se ela já foi confirmada, se de repente ela foi cancelada, enfim, eu vou colocar aqui como o agendado. Feito isso, pessoal, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, agendar consulta. Cliquei nele, automaticamente, se eu vier aqui na última consulta cadastrada, ó, eu vou descer lá embaixo, vocês vão ver que vai aparecer o quê? Vai aparecer aqui, ó, a consulta que eu acabei de agendar desse paciente, com o nome, com esse profissional, com essa especialidade, a data da consulta, enfim, tá todas as informações, tá? E percebam que aqui também na parte de cima, ele vai fazendo a contagem, né, de quantas consultas a gente tem até o momento, e ele já vai aparecendo automaticamente aqui o nome do último paciente que foi agendado, tá bom? Então é aqui que você vai fazer a agenda de consultas. E aqui em cima, pessoal, aqui nessa pesquisa de consultas tem um recurso bem bacana, que é um filtro, tá? Imagina que você quer pesquisar e você quer puxar o histórico de consultas de um determinado paciente. Então, você clicando aqui ó, no nome do paciente, você pode escolher qual que é o tipo de consulta que você quer fazer, né? Se você quer
por nome do paciente, por nome do médico, pela especialidade. Enfim, tem várias opções aqui. Eu vou colocar aqui por nome do paciente e vou colocar aqui o paciente Fábio, tá? Vou colocar aqui, opa, Fábio, e vou clicar no meu botãozinho de buscar. Percebam que a planilha filtrou para mim, ó, todas as consultas desse paciente, tá? Aí ele já faz também a contagem, ele já atualiza aqui, ó, no caso foram 18 consultas desse paciente, tá? Então, é uma forma muito fácil de você puxar uma determinada informação, tá? E você pode escolher, como eu falei, ó, o tipo de busca, né, de consulta que você quer fazer. Para você desfazer, né, você vai clicar duas vezes no botãozinho de limpar. Então eu vou clicar uma vez, duas, pronto, ele volta, está aparecendo aqui as 229 consultas, então ele limpa, né, essa busca. Tem um detalhe muito interessante, pessoal, que é o seguinte: aqui nós não temos nenhuma coluna com o nome consulta rápida. Só que se você utilizar essa opçãozinha, você pode filtrar aqui apenas as consultas do dia ou as consultas do dia seguinte ou até 2 dias depois, tá? Nesse caso, pessoal, se eu colocar aqui, por exemplo, hoje e der aqui um buscar, perceba que ele já mostrou. Ó, hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 29, ele mostrou para mim só o que eu tenho agendado para o dia 29, tá? Vou vir aqui, vou duas vezes, e se eu quisesse saber, por exemplo, o que eu tenho de consulta para amanhã, né? É só eu vir aqui e colocar amanhã, que automaticamente ele já faz essa pesquisa, tá? Nesse caso não vai aparecer porque nós não temos, mas se tivesse alguma consulta para o dia seguinte do dia que você está utilizando a planilha, ele também vai filtrar toda a sua base de consultas apenas com as consultas do dia seguinte. E se você de repente quisesse saber as consultas depois de amanhã, basta você vir aqui, né, primeiramente colocar aqui, né, o tipo de consulta, consulta rápida, e colocar aqui depois, tá? E ele já busca também, já te traz a consulta todas as consultas que estão agendadas para depois de amanhã, tá bom? Eu vou apagar aqui como não tem nenhuma, tá? Mas ele tem essa opção de você fazer esse filtro, sim, tá? Aqui, pessoal, deixa eu ver. Ó, aqui é o seguinte também, aqui agora nós vamos para a nossa agenda, tá? Então, se você vir aqui e clicar na agenda, aqui você vai informar a data que você quer, o nome do médico que você quer visualizar e a planilha vai trazer toda a agenda desse profissional. Então, se eu vier aqui, por exemplo, ó, eu vou deixar aqui no dia 29 mesmo. Então, ó, 29, essas setinhas a gente consegue navegar entre os dias, tá vendo? Ó, você pode vir aqui, vou colocar 29. Se você mudar aqui, ó, você consegue alterar o mês também. Eu vou deixar aqui em setembro e o ano a mesma coisa. Só que eu vou vir aqui, ó, em vez de eu ver a consulta do Dr. Francisco, vamos colocar aqui um exemplo da doutora Elaine. Ó, primeiramente, aqui em cima é importante a gente ver que eu tenho aqui, ó, o total de horários disponíveis, tá? Que aqui no caso, com a configuração que eu fiz aqui, ó, dos horários, ele calculou para mim um total de 18 horários disponíveis. Desses 18, eu tenho apenas um horário agendado, ou seja, eu tenho apenas 5% da agenda, né, desse médico ocupada para esse dia. E aí, se você vem aqui e desce, né, ó, a agenda, ele aparece, tá vendo? Ó, 10 horas da manhã, o nome do paciente, o contato dele, o tipo de consulta e o status dessa consulta, tá? E aqui é interessante também vocês perceberem que o horário de almoço ele também é destacado, tá? Como eu coloquei aqui nas nossas configurações que o horário é do meio-dia ao meio-dia e 59, e esse é um outro detalhe muito importante, tá, pessoal? Se você faz um horário de almoço do meio-dia a 1, você sempre coloca um minuto antes, tá? Nesse tempo, nesse horário final de almoço. Por quê? Porque se tiver alguma consulta marcado para as 13 horas, e você deixar aqui 13 horas como horário final de almoço, aqui na nossa agenda ele não vai puxar, tá? Ele não vai considerar esse horário de consulta. Então é muito importante que você deixe sempre um minutinho. Se você almoça das 11 a meio-dia, das 11 a 1, é independente. Mas é sempre importante que no horário final você coloque um minutinho a menos do horário que você faz aí para poder deixar a estrutura aqui da sua agenda totalmente organizada, tá bom? Então, ó, aqui ele aparece a agenda do médico, né? Vou colocar aqui um outro, ó, vamos ver se tem mais algum aqui só para ilustrar. Nesse caso não tem,
tá? Não tem nenhuma. Então, ele faz todo esse ajuste para vocês. Então, se você vier aqui e alterar, vamos supor que ao invés da primeira consulta ser às 6, for às 8 da manhã, e o consultório fica aberto até às 18 horas, por exemplo. Eu vou manter aqui o tempo de meia hora, né, cada consulta. Quando você vem aqui na agenda, ó, ela é totalmente organizada com os horários. Ó. Então, tem da 8, 8 e meia, 9, 9 e meia e por aí vai. Tudo de acordo com o que você configura aqui nessa parte aqui de horários da agenda. Tudo bem? Vou voltar aqui na agenda. E aqui, pessoal, a gente tem a nossa última aba, que é a aba de análises e dashboards. Então, aqui, por exemplo, ó, como que funciona? Você determina o ano que você quer pesquisar, tá? Eu coloquei alguns anos aqui de exemplo, mas você pode colocar, mesmo que você digite algum ano que não está aqui, ele vai funcionar da mesma forma, tá? E aqui no médico você também vai escolher. Quando você clica na caixinha, vai aparecer também todos os médicos que estão cadastrados e também essa opçãozinha de todos os médicos, ou seja, eu não quero fazer uma análise apenas de um profissional, eu quero fazer uma análise de todo o consultório, né? Então ele já faz essas análises para você. Ele já faz aqui, ó, durante mês a mês, uma contagem, né? Na verdade, quantas consultas tiveram no mês, e ele já destaca nesse gráfico aqui de barras, é, aliás, o gráfico de colunas, né? Ele já aparece também aqui em verde, né? O mês que esse médico, ou que, enfim, no caso, todos os médicos, né? Qual mês que teve o maior número de consultas, tá? Ele já faz aqui nesse cartãozinho, né? Ele já faz uma contagem com o total de consultas e a média de consultas por mês. Ele também faz um percentual aqui de todas essas consultas, né? No caso aqui, de como está selecionado todos os médicos, ele está levando em consideração de todo mundo. Então, do total de atendimentos e consultas, 84,7% já foram finalizadas, tá? Ele vai fazendo essa contagem, né? Esse gráficozinho aqui de rosca que vai fazendo esse progresso aí do total de consultas finalizadas. Aqui a gente também tem esse gráfico de linhas, uma contagem de cancelamentos do mês, tá? E percebam que se eu mudar aqui, por exemplo, colocar aqui um determinado profissional, ó, muda tudo. Ele vai fazendo toda essa análise de acordo com o médico que você escolher, né, com o profissional. Ou, como eu falei, você pode deixar aqui em todos os médicos para você ter uma visão geral ali do andamento, né, dos números do consultório durante o ano, tá? Aqui embaixo, pessoal, a gente tem mais algumas informações que ele faz uma análise de consultas por dia da semana. Então você consegue ter uma noção aqui, o total de consultas por dia da semana. Qual que é o dia que tem mais, que costuma ter um atendimento maior? Qual é o dia que, né, é mais devagar, é mais tranquilo? Você consegue fazer essa análise. E da mesma forma, tá? Se você alterar aqui o profissional, ó, automaticamente ele também já vai fazendo essa análise para vocês, tá bom? Todos os médicos. Aqui eu tenho uma tabelinha que também funciona de forma automática, que mostra para nós os pacientes com maior número de atendimentos por cada profissional. Então, se eu vier aqui colocar, por exemplo, o Dr. Luiz Felipe, perceba que ele já monta aqui um ranking, né? Uma tabelinha com o nome do paciente e o total de atendimentos que esse paciente teve com esse médico, tá? Aqui eu tenho também uma análise por convênio, tá? Então, se você muda aqui todos os médicos ou algum outro profissional, ele também faz uma contagem de atendimentos que esse médico fez de acordo com o convênio nessa tabelinha aqui embaixo, tá bom? Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Então, pessoal, é isso. É uma planilhinha que eu acho que ajuda muito você que é um profissional, que é um recepcionista, né, uma recepcionista que faz esse controle da agenda de outros profissionais. Essa planilha pode ser bem bacana, pode te ajudar muito no seu dia a dia, né? Você consegue ter toda essa consulta ali do histórico, né? Deixa eu até voltar aqui, ó. Você consegue ter sempre o histórico do paciente e tal, de uma forma muito mais fácil e rápida, né? Tem só um detalhe para a gente fechar esse vídeo, pessoal, que é o seguinte: toda vez que um paciente finalizou a consulta, é interessante você vir aqui, ó, utilizar, desculpa, aqui em cima, ó, esse filtro, né, esse filtro de pesquisa aqui, onde você pode vir aqui, por exemplo, vamos supor, eu vou colocar aqui um nome de um paciente, eu vou colocar aqui Diego, tá? E vou dar um buscar. Então, ó, vou pegar aqui um exemplo dessa penúltima consulta aqui, ó. Imagina, você coloca
Aí, se esse paciente veio, ele já foi atendido, você pode vir aqui, ó, e alterar, né, o status dele para confirmado. Ah, para confirmado não, é para concluído. Deixa eu só achar aqui, ó, pronto. Então é sempre muito importante, tá? Você fez o agendamento e tal, terminou a consulta, foi feita a consulta, aí você vai lá na sua base, procura, né, pelo nome do profissional, enfim, aí da forma que você achar melhor, e aí você altera o status da consulta para concluído, tá bom? Para ele poder contabilizar aqui nas nossas análises e dashboard, tá bom? Pessoal, deixa eu só voltar aqui então no início. É isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o meu e-mail para contato. Se você gostou dessa planilha, se você gostou de algum outro projeto, fique à vontade, tá? Pode entrar em contato com a gente através do e-mail, pode deixar algum comentário também, tá bom? E a gente vai se falando. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.